Se você entrega um bom trabalho, resolve tudo que tem que ser resolvido, é aquele profissional confiável, que o time depende, mas ainda assim você não cresce, não é promovido, quando aparece uma oportunidade, não é você que leva. Esse vídeo é para você porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que está faltando e trazer ações práticas que você pode começar a implementar ainda essa semana para mudar esse cenário. Se você está chegando agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Natasha Golik, sou especialista em carreira e recolocação e por aqui eu te ajudo de uma forma prática a se destacar no mercado de trabalho, seja para você crescer na empresa onde você já está, ou então para conseguir uma oportunidade melhor em outro local. Se esses assuntos te interessam, já fica o convite para você seguir o canal e ativar também o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. E como consultora, mentora de carreiras, todas as semanas eu atendo profissionais que estão insatisfeitos com a sua falta de crescimento. Muitos vêm já buscando um auxílio para irem para o mercado, né? Então vão buscar esse crescimento em outras empresas e aí fazem revisão de currículo, de LinkedIn, perfil da Gallup, preparação para entrevistas, e outros vêm buscando uma mentoria para conseguir, né, com acompanhamento próximo, entender o que é possível fazer na empresa em que eles já estão e que eles fazem um bom trabalho e gostam de lá, para que consigam alavancar a sua carreira, né, conquistar esses próximos passos. E aí já vou aproveitar para falar que se você se identificou com essas demandas, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que aí você consegue entender certinho como que eu trabalho, quais são os diferentes formatos, como que eu poderia te ajudar também nesse momento. Mas aí, retomando, eu sei que de fato existem situações em que de fato a pessoa já chegou ali num teto de crescimento na empresa onde ela está, e a única oportunidade de conseguir dar um próximo passo é de fato indo para o mercado buscando uma recolocação. Mas aí muitas vezes eu percebo que falta um elemento importante, que é saber se vender. Porque muitas pessoas têm uma crença muito enraizada e que é super comum de que o bom trabalho fala por si só. Só que, spoiler, meus amigos, o bom trabalho definitivamente não fala por si só. A gente precisa falar por ele. E talvez, se você está no mundo corporativo, você já tenha ouvido a expressão carregador de piano. O que é isso? O profissional que é o carregador de piano é um profissional excelente. Ele faz o trabalho dele muito bem, cumpre com todas as suas responsabilidades, ele é confiável, segura a operação no dia a dia, mas ele trabalha muito bem em silêncio, não se destaca e parece não se importar muito com isso também. É uma pessoa que também não quer aparecer, e que não faz muitos movimentos, muitas ações intencionais buscando crescimento. E aí o que acontece? Que entra ano, sai ano, esse profissional continua executando as mesmas atividades, fazendo ali o dia a dia girar, mas não cresce, meio que anda e não sai do lugar no sentido de crescimento de carreira, não alcança novas posições. E aí, se você se identificou com esse cenário, né, que eu trouxe, o que é importante você entender? Que enquanto você fizer um bom trabalho, mas ficar ali de uma forma meio passiva, esperando ter um reconhecimento, um aumento, uma promoção, nada vai acontecer. E talvez não só não aconteça com você, como pode ser que você olhe para o lado e veja profissionais que são talvez menos comprometidos ou que não geram resultados tão bons como você, que não entregam um trabalho com tanta qualidade, que não tem tanto conhecimento, tendo o crescimento que você tanto deseja e ocupando um espaço que cá entre nós poderia ser seu. E se você se identificou com esse cenário que eu trouxe, o primeiro ponto para você conseguir sair desse lugar é entender que o seu trabalho não é apenas uma lista de tarefas. Porque eu percebo que a maioria das pessoas pensa no seu trabalho como se fosse uma lista de supermercado. Preciso comprar arroz, comprei. Preciso comprar pão, comprei. Preciso comprar queijo, comprei, né? Algo do tipo, eu precisava fazer essa tarefa, eu fiz. Eu precisava executar isso, eu executei. Me pediram essa informação, eu passei. Só que aí, se você tem essa mentalidade de lista de tarefas, na hora que você precisa falar sobre o seu trabalho, sobre as suas entregas e de fato demonstrar o impacto, o resultado do seu trabalho, não vai sair nada que impressiona ninguém.
E para mudar esse ponto, você precisa começar a olhar para o seu trabalho e a entender o que você faz como algo que tem consequências, que tem impacto, que gera resultado. Então você precisa ter muito claro, quando eu faço isso, a consequência é essa. Quando eu entrego determinada tarefa, eu facilito com que as próximas ações desse fluxo aconteçam da forma correta. Eu mudei a forma de executar um processo e aí isso reduziu muito a necessidade de retrabalho. Quando eu cheguei nesse cargo, comecei a fazer as funções, as coisas aconteciam dessa maneira, hoje acontecem dessa outra maneira. Não sei, algo que eu precisava fazer antes levava 7 dias. Eu fiz uma mudança, uma melhoria e agora eu levo 4 horas. O tempo de resposta ou de fechamento, de finalização de um processo também foi drasticamente reduzido. Enfim, aqui eu estou trazendo só alguns exemplos para te ajudar a entender a minha linha de raciocínio e a pensar em situações que fazem sentido para você. Mas a lista aqui é infinita, porque a maioria das pessoas tem dificuldade de medir o impacto e o resultado do seu trabalho. E claro, vão ter áreas, vão ter posições que vão ter mais números, mais dados quantitativos, que o resultado vai ser mais palpável, mais concreto, que vai ser mais fácil ter dados. Enquanto outras áreas, outras funções vão ter impactos mais qualitativos, digamos. Mas toda função, em toda área, tem sim resultados. Todo cargo, você pode pensar em um antes e depois. Como que era, como que ficou. O que eu melhorei, o que eu otimizei. Sempre, sempre vai ser possível identificar qual foi a sua contribuição executando as suas atividades, mas não só a atividade pela atividade, qual foi o impacto dela. Então, essa é a primeira virada que você precisa ter. Você precisa ajustar a forma como você olha para o seu trabalho para que você consiga identificar e mostrar o impacto do trabalho que você faz. Entendido isso, vamos para 5 ações práticas e concretas que você já vai conseguir implementar aí no seu trabalho, na sua rotina, ainda essa semana. A primeira coisa, você vai montar um banco de evidências. O que é isso? Você vai criar um lugar que pode ser um bloco de notas no seu celular, pode ser uma planilha, uma pasta de e-mails, uma pasta, né, com arquivos no seu computador, um Word, tanto faz a forma. O importante aqui é que você tenha um lugar que você vai registrar os acontecimentos e tudo que você entregou. O que você resolveu? Desafios superados, o que foi difícil e você conseguiu desatar ali o nó e fazer acontecer, projetos que você entregou, resultados que você teve, conquistas. A ideia aqui não é que seja algo super complexo e que você vai ter que abrir todo dia e alimentar isso. A ideia aqui é para ser algo simples, não é para ser algo super complexo, mas de fato um lugar que você possa no dia a dia colocar essas informações para que no momento em que chegar o ciclo de avaliação de desempenho e você for fazer a sua autoavaliação, ou então em uma conversa individual que você tenha com o seu chefe de maneira periódica, você tenha na ponta da língua tudo o que você fez de relevante, a contribuição do seu trabalho, a diferença que você fez naquele último período. Porque o erro mais comum que eu vejo em autoavaliação é a pessoa não saber, não ter nem ideia do que ela deve colocar lá. Ou então ela só se lembra do que foi feito no último mês, nas últimas semanas. O que aconteceu nos meses anteriores é tanta coisa, ela já nem lembra, já esqueceu, e aí isso acaba passando batido. Além, é claro, de muita gente só falar: ah, eu sou responsável por fazer esse processo, o processo está feito, e não consegue quantificar, não consegue trazer impacto, resultado, tudo isso que a gente já falou ali em cima. Inclusive, estou pensando aqui agora, isso pode dar um bom tema de vídeo também. Se você tem interesse em saber mais sobre como fazer uma excelente autoavaliação, comenta aqui embaixo que eu coloco na programação para gravar em breve. Então, se você tiver o seu banco de evidências, quando chegar esses momentos, você vai consultar essas informações, não vai passar nada relevante batido, porque vai estar tudo registrado, e aí você vai ter todas as informações que você precisa para embasar o seu pedido de promoção, de mérito, para você discutir
a oportunidade de você, não sei, assumir um projeto mais interessante, mais complexo. Todos esses registros, então, eles vão te ajudar a sustentar de uma forma muito concreta, quando você expressar os seus desejos de próximos passos. Você vai conseguir construir uma linha de raciocínio que vai fazer muito sentido também para quem está do outro lado, diferente se você não tiver nenhuma evidência concreta para trazer, né, da diferença que o seu trabalho fez nesse período. Segunda ação que você tem que ter em mente aí: para de entrar mudo e sair calado de reuniões. Entende uma coisa, se você foi chamado para uma reunião, é para você participar dessa reunião. Se não, você não precisava participar da reunião, você podia só receber depois uma tarefa para ser feita e estava tudo bem. Então, se você tem uma reunião semanal de time ou de status acompanhamento de um projeto, esse é um espaço incrível de visibilidade que muito provavelmente você está desperdiçando. E já aproveitando que eu estou aqui falando sobre reuniões, deixa eu aproveitar e dar um puxão de orelha em quem trabalha de forma remota e entra nas reuniões com a câmera fechada. Se você quer crescer, você nunca mais vai fazer isso. Combinado? Entrar em uma reunião com a câmera fechada não dá. Claro, vão ter exceções, situações específicas que aí você vai ficar com a câmera fechada. Tá bom, mas isso não pode nem de longe ser a regra. Com a câmera aberta, a sua presença é diferente. As pessoas não podem só saber o seu nome, ver, né, ler ali no cantinho o seu nome. As pessoas têm que te ver, elas têm que saber quem é você. Então, além de falar, participar nas reuniões, você também precisa ser visto. Voltando. Aí, então, você está em uma reunião e quando alguém perguntar, por exemplo, fulano, como que tá o projeto X? Você não vai responder nunca. Tá andando. E vai ficar por isso mesmo. A sua resposta precisa ser uma atualização sucinta, mas concreta. Então, trazendo um exemplo aqui, se alguém tivesse me perguntado o status de um projeto, poderia responder algo como: desde o nosso último encontro, eu consegui finalizar a apresentação que estava sendo construída, e aí eu aproveitei e incluí um comparativo de cenários na apresentação que não estava prevista originalmente, mas que eu entendi que vai ajudar muito ali na tomada de uma decisão. Ou então algo como: eu consegui resolver um problema técnico que estava impactando a operação no dia a dia. Eu precisei trabalhar de forma focada nisso por 2 dias, mas agora o fluxo já está funcionando e isso vai eliminar o retrabalho que a gente estava tendo de forma recorrente. Dá para perceber a diferença, né? De só dar um status vago, só falar que algo está andando, e quando você consegue trazer um contexto e algo concreto do que você fez e do impacto do seu trabalho enquanto as coisas vão acontecendo. É uma fala simples, mas que faz toda a diferença. Faça isso em todas as oportunidades que você tiver. Terceira ação que pode parecer pequena e óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. Dê status do que você está fazendo. Terminou algo, avisa. Porque tem gente que recebe uma demanda, faz e fica quieto. Não fala. Chefe, terminei. Posso te mostrar? Deixa eu te falar como que ficou a conclusão. Posso te ajudar com mais alguma coisa? Não. Tem muita gente que faz algo e fica em silêncio. Tenha certeza que a pessoa que está do outro lado, que te pediu algo, ela está contando com você e ela está esperando um retorno seu. Então, concluiu? Liga, manda um e-mail, manda uma mensagem, vai até a mesa da pessoa, enfim, depende aí, claro, né, do contexto da situação, mas você precisa fechar. Você não pode deixar essa ponta solta. E eu sei que pode parecer algo pequeno, tá? Mas a ausência dessa ação pequena de avisar, de dar um retorno, de passar um status, constrói a sua reputação ao longo do tempo. A quarta ação é você mandar um e-mail de fechamento da semana para o seu chefe. Pode ser na sexta tarde. E esse daqui talvez não caiba bem para todas as situações, você precisa avaliar, mas eu garanto que vai funcionar para a maioria das pessoas. O que acontece? A ideia aqui não é você mandar um e-mail gigante, um textão, que você peça muitas coisas e que vai tomar muito tempo da pessoa que está do outro lado. A ideia é, tá acabando a semana, você vai mandar um e-mail curto,
sucinto, coisa assim de 5, 6, 7 linhas, que basicamente você vai compartilhar o andamento do que está sob a sua responsabilidade, então o que, que você conseguiu concluir ou avançar durante a semana, eventuais desafios que você tenha enfrentado e como que você resolveu aqueles problemas, e você pode também adicionar, também de forma curta, quais são, né, as suas próximas ações para a semana seguinte. Então, o que, que você já está pensando, né, em fazer, aonde que você vai focar os seus esforços na próxima semana. É algo curto, simples, que você não está pedindo aprovação, não está necessariamente pedindo ali um direcionamento, não vai gerar uma demanda para o seu chefe, mas vai garantir que ele bata o olho rapidinho, entendeu ali o que está acontecendo, o que, que foi feito, e ele consegue acompanhar o seu trabalho ao longo do tempo. Então, se você tem dificuldade de falar sobre o seu trabalho, de comunicar o que está sendo realizado, de compartilhar status, impacto, resultado, essa é uma excelente ação, porque você mantém uma comunicação aberta e transparente de forma constante, compartilhando com o seu chefe como que estão as suas atividades antes mesmo de ele te perguntar. E a quinta ação, eu diria que é a mais poderosa dessa lista, que é a realização de one-on-ones, né, de conversas ali individuais com a sua gestão de forma periódica. Então aqui o primeiro ponto é, se você não tem uma conversa regular com o seu chefe na sua agenda, acredita em mim, é do seu máximo interesse passar a ter. Então você precisa garantir que essa conversa exista na agenda de vocês. Se você ainda não tem esse ritual, digamos, né, com o seu chefe, pede para ele, conversa, fala que seria importante, que você gostaria de ter algo rápido, não é também para ficar tomando muito tempo. Dependendo da periodicidade, até meia hora é suficiente, meia hora por semana, ou talvez, não sei, meia hora, 40 minutos a cada 2 semanas. Tem que ver o que cabe na agenda, nem se for uma vez por mês. Mas você precisa ter esse momento individual com o seu chefe, e quando essa conversa acontecer, você não vai chegar de forma alguma sem saber o que falar. Você vai se preparar para essa conversa e ir com intencionalidade. Então, você pode usar os registros que você tem feito, né, que você vem fazendo do seu trabalho nas últimas semanas, enfim, e levar de uma forma mais completa e profunda para essa conversa. Claro que você só não vai empilhar todos os e-mails que você está mandando e as listas, né, de status e vai repetir aquelas informações para o seu chefe. Não é essa a ideia. Mas é sim você destacar os pontos principais, as entregas, conquistas, resultados, né, o que você concluiu, que teve mais impacto nesse período, desde a última conversa de vocês. É o momento de você também trazer dificuldades, mas não só trazer a dificuldade do tipo, chefe, estou com dificuldade aqui, não consegui fazer, e agora, o que, que eu faço? Mas para você trazer também a sua recomendação. Então, chefe, eu estou encontrando aqui essa dificuldade, eu avaliei possibilidades, pensei que a gente pode seguir assim, assim ou assim. Diante do nosso cenário, eu penso, né, a minha recomendação seria que a gente seguisse por esse caminho. Você pensa alguma coisa diferente? O que, que você vê dessa situação? Então, você consegue aqui aprofundar e já mostrar também para o seu chefe a sua linha de raciocínio, como que você está resolvendo os problemas e ter uma conversa mais avançada, mais profunda ali, né, sobre o que está sendo feito. E, sem dúvidas, esse é um excelente momento para você também falar sobre a sua carreira. Quais são as suas expectativas? Quais são os seus desejos? Não espere apenas as conversas formais de feedback, que em muitas empresas vai acontecer só uma vez por ano. Você não pode chegar na sua reunião de feedback já uma vez que a avaliação de desempenho já aconteceu, para daí falar para o seu chefe: ai, mas eu queria ter tido um crescimento. Não, já foi. Você precisa ter essas conversas de carreira antes, ao longo de todo o ano. Claro que você não precisa abordar esse assunto em todas as reuniões com o seu chefe, mas você precisa trazer esse assunto à tona, porque muita gente acha que é óbvio que eu quero crescer, que eu quero ser promovido, que eu quero ser envolvido em projetos mais complexos, em casos mais desafiadores.
Não é. Não é óbvio. Acredita em mim, tem muita gente que só quer continuar exatamente onde está, fazendo exatamente as mesmas coisas, não tem interesse em crescer, não quer assumir mais responsabilidade, a pessoa está ótima onde ela está. Tem um risco de carreira? Sem dúvidas, mas aí é assunto para outro vídeo. Mas, se não é o seu caso, se você quer sim crescer, você precisa garantir que o seu chefe saiba. Lembra, o seu chefe vai ser o seu maior patrocinador no momento de defender uma promoção, um aumento, um reconhecimento. Claro que se você estiver fazendo um excelente trabalho, senão ele também vai ser a primeira pessoa a falar que não é isso que vai acontecer. Então não caia nessa cilada de achar que é óbvio, não. Você precisa dizer. Além disso, você precisa também lembrar que o seu chefe, ele tem, muito provavelmente, a agenda cheia, né? Além das responsabilidades do time, de fazer a gestão das pessoas, de acompanhar o que está sendo realizado, ele tem também as suas próprias demandas, está recebendo também pressão ali da liderança, está tendo que resolver problemas com outras áreas, tem meta para bater, enfim. A verdade é que é muito difícil, quando a gente está em um papel de liderança, de gestão de outras pessoas, conseguir de fato acompanhar o que essas pessoas estão fazendo no detalhe. Não tem como, é humanamente impossível. E justamente por isso que um carregador de piano continua exatamente aonde está, porque o chefe tem confiança de delegar, de pedir, né, de passar responsabilidades para aquela pessoa, sabe que vai ser executado e não precisa se preocupar. Então, deleguei para fulano, eu sei que fulano vai fazer e pronto. E aí é muito fácil passar batido, de fato, a sua relevância, para além de cumprir ali um checklist, uma lista de atividades, né? É muito fácil isso passar batido. Então, eu aposto que se você adicionar essas conversas individuais, né, esses one-on-ones, como a gente fala no mundo corporativo, com o seu chefe e se preparar para essas reuniões com clareza e com intenção, com estratégia, você vai deixar, né, aos poucos ali com consistência, você vai sair de um grupo de profissionais que só é lembrado quando tem algum problema e no mais tá ali meio invisível e vai ganhar muito mais visibilidade e consequentemente oportunidades. Então, recapitulando, não deixa de registrar as suas entregas, as suas conquistas, os desafios superados. Tem ali o seu reservatório de evidências. Aproveita as oportunidades que você já tem, as reuniões. Quando você concluir alguma coisa, sinaliza a pessoa que te pediu. Não deixa ali aquele trabalho sem um fechamento. Se fizer sentido para a sua realidade, inclui na sua rotina de mandar um e-mail, de novo, sucinto, tá? Para o seu chefe, toda sexta-feira ali, né, de encerramento da semana, e garanta que você tenha de maneira periódica conversas individuais sobre as suas atividades e também sobre a sua carreira com a sua gestão. E tudo isso, claro, lembrando do que a gente falou lá no começo do vídeo, não enxerga o seu trabalho só como uma lista de atividades a serem riscadas da lista. Você precisa ter muito claro o que está por trás do seu trabalho, qual é o impacto, qual é o resultado, qual é a relevância. Porque dessa forma, sim, quando você tiver esse olhar e começar a comunicar isso de uma maneira mais clara, que as pessoas vão mudar também o olhar sobre você. Porque se você for uma pessoa que só executa tarefas, pensa bem, qualquer outra pessoa no seu lugar também pode só executar essas tarefas. Mas quando você traz à tona qual é o seu diferencial, o que o seu trabalho está gerando, quais são os benefícios, as melhorias, as otimizações, enfim, o que quer que seja, isso te tira do papel de uma pessoa completamente substituível. E é dessa forma que você mostra que você é de fato um profissional diferenciado e que merece sim reconhecimentos, aumentos, promoções, o crescimento que você tanto deseja. E claro, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, deixa um like, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, vai entregar para mais pessoas e, sem dúvidas, eu também vou adorar
ter esse feedback. Então, se você puder também, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou. Ou se você tem ideias também de outros vídeos, se você gostaria que eu falasse sobre outros assuntos. Tá bem? Nos vemos no próximo vídeo.